Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Neurodiversidade em Ação Podcast. Esse que é o seu podcast para você se informar sobre autismo, TDAH, transtornos do neurodesenvolvimento, inclusão, direito da pessoa com deficiência e muito mais. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial. Ele que é pai de autista, que é uma pessoa com TDAH, que tem uma experiência enorme para compartilhar conosco, afinal de contas, ele vive na pele os transtornos do neurodesenvolvimento e é um prazer recebê-lo aqui. Hugo, obrigado Obrigado por ter você. aceitado o convite. Eu falo sempre com você, cara, o seu único e maior defeito é ser vascaíno, mas ninguém é perfeito, Se né? começar assim, já vai acabar. Tô brincando. Então, meu nome é Hugo Duarte, sou TDAH, como ele falou, diagnosticado com 20 anos, empreendedor, sou pai de gêmeos, né? E o menino, um casal de gêmeos, e o menino, que é o Benjamin, diagnosticado com autismo desde 1 ano e 7 meses. Hoje eles têm 6 anos e a gente tá nessa luta pela independência, pela qualidade de vida que uma criança autista merece, né? Todos Legal, nós cara. merecemos. A gente sabe que não é fácil, né? Nem um pouco. Mas antes de falar do seu filho e da paternidade, eu queria falar um pouco sobre você. A gente teve um papo mais cedo aqui que é muito interessante também. Porque geralmente quando a gente convida um pai e uma mãe para falar, a gente só fala de paternidade de filho, paternidade de filho. E por trás da paternidade do filho tem uma pessoa, né? Sim. Tem um ser humano, tem uma experiência. E você compartilhou comigo ali algumas histórias que, primeiro, eu me identifico porque eu também tenho o diagnóstico do TDAH. Eu acarretei alguns prejuízos e até traumas assim na infância, adolescência, por conta do TDAH e da falta de compreensão dele, na verdade. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Como foi para você se ver nessa posição de uma pessoa com TDAH? O que significou para você essa virada de chave, sabe? A gente fala sempre que o diagnóstico ele liberta, né? Ele Sim. faz com que a gente dê sentido para muita coisa da nossa vida que a gente não entendia. A gente olha pra trás e fala assim, porra, tudo que aconteceu poderia ter sido diferente se tivesse um diagnóstico, se tivesse um tratamento, um medicamento certo, talvez, enfim. Conhecimento, né? Que sempre faltou muito conhecimento lá atrás. E o que você observa hoje que poderia ser diferente? Que você observa que você teve dificuldade, não só você, né? A família sofre junto com a gente. Sim. E eu percebo que minha mãe sofreu muito por isso. Mas o que você consegue, assim, dizer que foi mais marcante para você em relação às dificuldades que você enfrentava sem saber que, na verdade, não era do Hugo, Uhum. era do TDAH? A minha psicóloga, ela sempre fala comigo, João, você hoje tem que tentar entender qual comportamento seu é do João, faz parte da sua personalidade, da sua cultura, do seu ambiente, do seu costume, e o que que não é do João, o que que é do TDAH. Você consegue observar algumas coisas assim olhando para trás que na época passaram batido, mas que hoje você fala, cara, isso aqui não era o Hugo, isso Sim, aqui era o TDAH. com certeza. Então, na escola, eu desenvolvi até um certo ponto. Acho que até a 7ª série ali, eu fui até bem. Da 8ª pra lá, eu comecei a apresentar uma dificuldade nas notas, né? Sempre foi muito difícil pra mim ficar sentado numa sala de aula, copiando tudo que era escrito ali no quadro e tal. Tanto que eu tinha um grande amigo da época, né? É, a gente tem pouco contato hoje, mas ele era muito inteligente, então o caderno dele era completo. E a gente morava perto. Toda semana eu ia na casa do Leandro, Copiar. pegar o caderno dele pra copiar. Porque, cara, eu nunca conseguia copiar o quadro, porque a professora começava a escrever. Quando ela tava lá no final, eu tava começando a olhar pro começo do quadro. Então ela voltava pra apagar, eu não tinha começado. Enfim, foi assim a minha infância inteira. E eu só consegui entender tudo isso quando eu tive o diagnóstico depois de velho. Então, talvez se eu tivesse tido um diagnóstico lá atrás, tivesse já esse entendimento, tivesse com medicamentos, se fosse preciso, eu teria desenvolvido melhor, né? Então, você perguntou sobre o que era o Hugo e o que era o TDAH.
Com 15, de 15 para 16 anos, assim, onde meus pais se separaram, eu dei uma pirada, né? Assim, eu tive uma fase bem rebelde, né? E eu cheguei a ser expulso do colégio, né? Do colégio que eu estudava. E, assim, certos comportamentos não era o Hugo, era o TDAH aflorado ali, sem diagnóstico, sem tratamento. E eu tive comportamentos que eu nunca havia tido durante a minha vida inteira. Desrespeitei muitos professores, muitas regras e tal. Tanto que o colégio chegou ao ponto de ter que me pedir para se retirar, né? Então, aqueles comportamentos, naquele período específico, eu acredito que foram uns 6 meses, assim, bem rebelde mesmo, não era o Hugo. Era o primeiro sintoma ruim do TDAH, né? Porque até depois de velho agora, com filho, com família, tem certos comportamentos que hoje eu sei que pode acontecer, então eu seguro a onda, né? Impulsividade e etc. Então eu só sei porque hoje eu me conheço, hoje eu sei o que eu tenho e eu consigo prever certas situações, né? Falo assim, cara, eu tô com minha cabeça não tá bem. Tem um excesso de coisas aqui que eu posso explodir. E eu já explodi algumas vezes, né? A minha esposa sabe bem. A gente já teve algumas crises assim de que não era eu, era o meu TDAH, né? E hoje eu já não acontece mais várias coisas por eu me conhecer. Hoje você consegue parar e falar assim, opa, Pá, segura a onda. tá saindo do meu controle aqui. Se eu continuar aqui, eu vou fazer merda. Fazer merda. Vou fazer merda. Você falou uma coisa em relação à escola, à dificuldade, à impulsividade. E eu vou até pesquisar, cara, se tem algum estudo, algum dado que fala sobre o TDAH e o índice de expulsão nas escolas. A gente sabe que o TDAH ele causa prejuízo escolar. Sim. E é importante a gente falar isso porque a gente vive hoje numa banalização muito grande dos transtornos. E banalização que eu digo não é o problema as pessoas terem o diagnóstico. O problema é o diagnóstico errado ou os transtornos se tornarem pejorativos. Ah lá, o TDAH, hoje eu tô TDAH porque eu não consigo estudar, é TDAH por causa disso. Eu tô TDAH, né? Eu tô TDAH, tá tô autistando aqui, etc, né? Porque, na verdade, quem tem o transtorno tem muito prejuízo, tem muito problema. Sim. Né? E na escola é muito grande. E a gente fala geralmente do problema escolar relacionado à aprendizagem. Que pessoas com TDAH têm uma dificuldade maior para aprender, dificuldade para se concentrar, a desatenção é muito grande. É muito difícil prestar atenção na aula, é difícil copiar dever, é difícil permanecer no ambiente monótono ali por conta do estímulo, que é muito baixo. Mas ainda tem esse problema comportamental, Sim. que está muito ligado ao TDAH, ainda mais se estiver associado à adolescência, que é um problema em toda adolescente, independente se tem transtorno ou se não tem, a adolescência já é uma fase crítica. Junta o TDAH, a adolescência com um problema de família, separação de pais. Aí Exatamente. vira uma bomba relógio, né? Cara, e você falou também de uma professora, Joana, né? Joana. Que ela foi uma virada de chave na sua vida. Sim. E eu acho muito relevante a gente falar aqui sobre ela, porque é importante a gente trazer bons casos. Casos de professores que inspiram. Diariamente nós olhamos a internet, nós percebemos matérias na televisão, nos jornais, de violência contra a pessoa autista na escola, violência contra a pessoa com TDAH na escola, violência contra a criança na escola de maneira geral, e muitas vezes vindo por professores. Mas a gente sabe que isso não representa a profissão do professor. Com certeza. A gente sabe que a gente tem um sistema escolar muito atrasado, que é um sistema escolar excludente mesmo, que não é humanizado, mas a gente sabe também que existem aqueles anjos da educação, né? Aquelas professoras, aqueles professores que se negam a desistir desses alunos. E eu acredito muito que quando um único professor, uma única professora, olha diferente para esse aluno, olha com carinho, olha com atenção e vê potencial e não só dificuldade, a vida dessas pessoas mudam. E a sua história, cara, com essa professora, ela chancela muito isso, né? Ela traz muito isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, como foi a sua experiência, o que você acha que ela representou na sua vida e o quanto esses professores podem representar na vida de outros Hugos, né? Ou outras crianças. Então,
Eu já falei isso para poucas pessoas, né? Até porque eu entro muito pouco na minha vida. Eu falei muito pouco do meu TDAH, né? Durante a minha vida. Porque as pessoas, na verdade, elas não estão nem aí. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não fazia a mínima ideia do que era TDAH. Né? Aí hoje tem essa coisa aí de eu tô TDAH. Então eu sei o que eu tenho, eu sei o que acontece comigo. E às vezes eu falar, eu sou TDAH, a pessoa, TDAH, né? Agora tudo é TDAH. Mas enfim, o assunto é a Joana, né? O que acontece? Eu fui expulso do colégio que eu estudei a minha vida inteira. E a Joana era a diretora do CCAA. Não sei nem se eu posso falar. Pode, João. Enfim. Tranquilo, mano. E ela já me conhecia e tal. E quando ela ficou sabendo que eu tinha sido expulso, ela falou: não, pode trazer ele pro meu colégio aqui. Pode trazer ele pra cá que eu vou salvar esse menino. E não tinha diagnóstico, não tinha nada. E a Joana, ela fez uma leitura, né, do meu potencial, eu acho. A gente pode falar assim. Eu sempre fui muito inteligente. Só que eu tinha uma dificuldade de concentração absurda. Uma dificuldade absurda. Tanto é que sempre que eu ficava de recuperação, eu sabia que se eu não passasse ali, eu ia ficar reprovado. Então, o pouco que eu me dedicava para a prova de recuperação, eu tirava nota máxima. Eu me trancava num quarto, estudava aquilo ali que tinha que estudar e passava. Então, A pressão, né? O TDAH também tem isso, funciona na pressão. eu aprendia muito rápido. Só que eu não conseguia estudar, pô. Eu ia para as provas assim, a moda cacete. E eu fui pra Joana, né? Foi no final do segundo bimestre, assim, eu tava praticamente reprovado em quase todas as matérias. Caraca. Quando eu fui expulso, eu tinha nota vermelha, acho que em todas as matérias. Então, se eu tirasse 10 em tudo, eu ia ficar de recuperação em algumas matérias mesmo assim, né? Então, a Joana, o que ela fez? Ela tinha um método, né? Era trabalho, teste e prova. O que ela fez? O trabalho tinha o cabeça do grupo, né? Eram grupos. Então, o cabeça, ele tinha que aprender a matéria, ensinar para o grupo e apresentar para a turma. O que ela fez comigo? Eu era o cabeça. Ela me fez o cabeça de todas as matérias que tinha esse método aí, né? Então, eu acho que era... Não lembro. Mas, enfim. Todas as matérias que ela me colocou como cabeça, que eu tinha que aprender para ensinar, para apresentar, todas essas matérias eu tirei nota ou máxima ou quase máxima. Isso me salvou de algumas matérias. Então, eu consegui desenvolver, aprender, ensinar e fui para a recuperação que não tinha jeito, sério. Acho que física, matemática, tinha umas 4 matérias assim que eu tirei 10 com ela e fui para recuperação assim mesmo. Porque eu tinha nota 2, nota 1. Antes tinha sido muito ruim. Muito ruim. Só que aí, como eu aprendi a matéria, eu fui para recuperação pronto. Porque a prova de recuperação é basicamente a prova passada. Sim, sim. Então, assim, ela tirou o melhor de mim sem... Ela me incluiu sem tirar da turma, né? Um método que ela criou, ela conseguiu tirar o melhor de mim para eu ensinar para a turma e desenvolver. Incrível, né, cara? Você tá falando isso de 22 anos atrás. Isso sem diagnóstico, sem nada. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E 22 anos atrás. 22 anos atrás. E eu só fui perceber isso, entender, depois de diagnóstico, depois de velho. Eu parei para pensar na minha vida, né? Falei assim, caralho, aquilo que a Joana fez foi genial, pô. Foi inclusão na veia, né, Foi cara? inclusão na veia. Foi inclusão na veia. A gente fala muito de inclusão do autismo, da deficiência intelectual, da deficiência física, mas a gente não pensa na inclusão da pessoa com TDAH, né? Sim. Incrível, né? Há 22 anos atrás, a Joana estava fazendo com você o que a gente hoje tanto pede para que todas as escolas façam, né? Que é entender o perfil de cada aluno, a dificuldade de cada aluno,
a característica e entender o potencial e pensar assim, cara, desse jeito aqui esse aluno funciona melhor. Quando a gente fala de plano de ensino individualizado, quando a gente fala de adaptação curricular, quando a gente fala de estratégia, a gente tem a mania, né, o de pensar como se fosse uma coisa super mirabolante, super complexa. Sim. E aí vem uma professora raiz e mostra assim, cara, um pequeno ajuste, um pequeno olhar, uma atenção muda a vida. Por isso que a gente não pode desistir, cara. E assim, eu sempre falo com meus colegas professores, eu falei para você lá embaixo, né? Eu sei que o sistema escolar tem que mudar. A gente tem que mudar o sistema escolar, o professor precisa ganhar melhor, o professor tem que ter mais capacitação, né? O poder público tem que dar mais incentivo, os donos de escolas, mas também tem muita coisa que é do ser humano. Se cada um fizer um pouquinho da diferença, e aí é uma responsabilidade individual de cada um, Aham. se cada professor fizer um pouquinho do que a Joana fez com você, a gente vai ter o todo dentro de uma escola maravilhosa. Talvez você não teria sido expulso de uma outra escola. Provavelmente. Entendeu? Talvez hoje você não carregaria algumas cascas que você carrega. E eu também, e várias outras pessoas, né? Mas isso é incrível. Você gostaria de deixar algum recado pra Joana? Veio aqui agora na minha cabeça, cara. Então, a Joana não tá mais aqui entre nós. Só que o filho dela toca essa escola, Cara, que é onde meus filhos estudam hoje. Então, assim, Joana foi muito especial pra mim, de verdade. cara, eu ia falar assim que eu queria conhecer a Joana, mas Não, ela faleceu. eu espero que demore muito pra conhecer a Joana. Mas eu quero, mas eu quero conhecer o filho dela, a escola, e é muito legal, cara. Sim, A gente tem bons exemplos, sim. né? A gente critica quando tem que criticar, a gente denuncia quando tem que denunciar, mas a gente precisa reconhecer as pessoas que fazem parte da nossa vida e que nos ajudaram a ser quem a gente é, né? Com certeza. Ninguém é nada sozinho, né? Assim, desculpa, mas quando a criança ela tem um cérebro normal, né? Entre aspas, ela vai desenvolver. Você vai botar no quadro, você vai ensinar, ela vai aprender. A gente que tem um cérebro diferente, a gente só precisa de estratégia. Uma estratégia diferente. Isso não vai mudar é, o que, como as outras crianças vão aprender, porque elas vão aprender. A gente só precisa de uma adaptação, de estratégias diferentes. Acho que isso não é tão difícil de você Não. botar numa sala de aula. É o que a Joana provou, é o que eu tô É o que a dizendo. Joana fez. É o que a Joana fez. E há 22 anos Há atrás. 22 anos atrás. Hoje tem recurso, hoje tem informação, hoje tem internet, hoje tem tudo. Se a gente der um Google aqui agora e botar TDAH, você vai ver curso, pós-graduação, curso livre, extensão, MBA, tem tudo. Pago, gratuito, barato, caro, tem tudo. Hoje a gente não tem. É difícil falar isso, né? Hoje a gente não tem desculpa para não buscar o conhecimento. Com certeza. Não tô dizendo que é fácil, mas não tem desculpa para não buscar o conhecimento. Hoje é muito mais fácil. E assim, passando agora para a paternidade em si e já te agradecendo, porque eu sei que não é fácil. Falar da gente é muito difícil. É muito mais fácil a gente falar de outro. Por mais que falar do nosso filho, também é falar de nós. Sim. Mas falar de nós é sempre muito difícil, né? Porque a gente está na primeira pessoa, diretamente na primeira pessoa. Então, obrigado por compartilhar. E eu espero que essa história ela sirva para mostrar para outros professores, sabe? Para outros professores que, olha, cara, tem caminho, dá para fazer. Dá pra- Olha aqui, olha que legal. E também para os pais olharem para pessoas que têm TDAH também, que passaram ou que venham a passar, se inspirar nessa jornada. Agora, cara, você falou que seu filho teve diagnóstico com 2 anos, 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, hoje ele tá com 6 anos. 6 6 anos. para 7. E qual foi o gatilho que te fez procurar um profissional? O que você observava no seu filho para você falar assim, cara, eu vou procurar um pediatra especializado, vou procurar um neuro? O que você observava nele? Eu observava, mas não foi de mim que veio o gatilho. O gatilho veio da esposa do meu pai e da minha irmã, né? A esposa do meu pai, ela trabalha com educação infantil há muitos, muitos anos. Ela trabalha na prefeitura de Caxias. Ela é diretora de creche. Então, ela estava ali o tempo inteiro vendo, né? Benjamina olhava no olho, ele rolava os brinquedos de forma diferente, ele não brincava com o carrinho da forma que tem que brincar, ele girava o carrinho, ficava
mexendo na rodinha, não interagia com a irmã quase nunca, né? A irmã tava brincando, ele chegava. Aliás, ele tava brincando, a irmã chegava, ele saía. Eu tenho alguns vídeos, né? Que eu filmei na época. Andava na ponta do pé. Andava na ponta do pé. Não respondia muitas coisas. Benjamin, ele não respondia, né? Ele não ria, né? E esses pequenos traços fez com que ela falasse com meu pai e meu pai viesse falar comigo, né? Meu pai chegou para conversar comigo e tal, Hugo, ó, acontecendo isso, os comportamentos do Benjamin. Eu falei, então, eu já percebi algumas coisas, só que nada que me fizesse procurar alguém, porque eu não tinha conhecimento ainda. Isso há 5 anos atrás. Eu não sabia o que era autismo ainda. Já tinha escutado falar, sim, mas não... O comportamento dele ainda não era estranho para mim a ponto de eu procurar alguém. Eu precisei de alguém pra... tá acontecendo alguma coisa. Só que eu aceitei de cara, né? Quando falou, falei, caraca, tem alguma coisa errada mesmo. Aí eu peguei autismo. Benjamin. Tudo que eu lia, falei, caralho, meu filho. Vinha batendo, assim, confirmando, Sim. né? Falei, caralho, tudo... Benjamin faz isso, Benjamin faz isso, Benjamin... Então, eu já falei, cara, esse moleque é autista mesmo. Moleque é autista. Só que a mãe viveu esse luto, né? Eu fui conversar com ela. Vocês estão ficando maluco, meu filho não é doido. Meu filho é normal, que não sei o quê, meu filho não tem nada. Falei, amor, pelo amor de Deus, Benjamin, olha aqui. Aí, nessa primeira conversa foi muito tensa, a gente brigou bastante. Falei, cara, calma, ninguém afirmou nada. A gente vai procurar um profissional. Mas, assim, não foi um luto muito longo, graças a Deus, a gente conversou. Eu macetei bastante na cabeça dela. A gente procurou o neuro, tipo, sei lá, na mesma semana. A minha irmã conhecia uma neuro que fez faculdade com ela. A gente procurou essa neuro e foi tudo muito rápido, né? Legal. Na primeira consulta, assim, ela falou, ó, eu não posso afirmar, mas ele tem todo o jeito, todos os traços. Eu vou indicar terapia e tal, vocês vão fazer, depois vocês voltam aqui. Na segunda consulta, que foi coisa rápida também, ela já laudou. E dali pra lá, começamos essa jornada de muito conhecimento. Muito conhecimento. Falar do Benjamin, eu achei que eu não fosse chorar. Fica à vontade, mano. Eu achei que eu ia conseguir fazer tudo sem chorar. Benjamin me ensinou muito. Benjamin me ensinou muito. Ele me curou de muitas coisas. Até o meu TDAH é mais ameno hoje, por conta dele. Eu criei hiperfoco nele, eu tenho hiperfoco nele. Eu tenho hiperfoco em cuidar do Benjamin. Da Alice também, mas... Benjamin eu me cobro muito. É muito ruim de você ter uma criança em crise, que não desenvolve de forma normal, né? As outras crianças. Eu tento ser forte. Eu pareço forte pra todo mundo, né? Na internet. Mas eu não sou tão forte assim, não. E eu sou muito chorão. Puta que pariu. Não achei que eu fosse chorar tanto. Mas enfim. Benjamin me ensinou muito esses anos. Eu sou muito mais forte do que eu era há anos atrás. E... Caraca. Enfim, eu tive que me reinventar. Eu tive que estudar uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida estudar. Além de estudar o que é o autismo,
eu tenho que estudar a cabeça do meu filho o tempo inteiro, porque ele desenvolve, ele regride, ele dá crise sem a gente saber o que é, né? Tem muita crise, tem muita, às vezes, pirraça, que é do nada. Eu falo assim, cara, eu fiz tudo certo, né? Eu mantive a rotina, eu fiz tudo certo, e esse moleque tá chorando do nada. O que eu fiz de errado, cara? O que eu fiz de errado? Mas não é a gente que faz de errado. É o cérebro deles que é foda. Então eu tive que estudar uma coisa que eu nunca imaginava. Eu tenho que estudar o cérebro do meu filho todo dia, o dia inteiro. Desenvolver uma paciência Desenvolver bizarra, uma né? paciência absurda. Absurdo. Eu não posso dizer que eu sou o poço da paciência, mas eu sou bastante paciente. Eu já perdi a paciência com ele algumas poucas vezes. Mas eu já perdi, porque eu não sou de ferro também. Mas eu aprendi que só a paciência que vai levar ele para onde ele merece estar, né? E não adianta gritar, não adianta fazer diferente do que tem que ser. Tem que ter paciência, tem que tem que ter estratégia, tem que fazer exatamente como manda o manual, né? É um manual muito louco, né? Não é uma receita de bolo, igual eu já Exato. falei, mas tem que ser feito daquela forma, porque senão a criança, Funciona. ela funciona. 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 Desculpa. Não, cara, assim, o seu choro, sua emoção é emoção de milhões de pais que vivem isso, né? E o que você falou, que a pessoa na internet vê ali uma parte da sua vida, né? Você mostra ali as dicas, mostra ali você ajudando seu filho a se regular de uma crise, mas as pessoas não têm dimensão de uma cacetada de coisa que vem antes disso. E que, na verdade, é o momento que você compartilha ali, os êxitos, ou quando dá certo, você contornando uma crise, é 1% da vida, né? E para chegar naquele ponto ali, teve muita coisa, muita frustração, Teve. cara, muita lágrima, muito choro, muito estresse, né? Muita pressão também. A gente cria muita expectativa dos nossos filhos. Quando a gente engravida, a gente idealiza, imagina, sonha. Eu vi que você botou lá seu filho no estádio e tal, e a gente é homem. Se minha esposa engravidar de um filho homem, eu já vou idealizar tudo isso. Sim. E ir no Maracanã comigo e tudo mais. E é bom também, assim, você ter esse momento, esse espaço para você falar do bastidor, sabe? As pessoas que estão vendo... Vamos usar o Instagram como palco. Sim. As pessoas que veem o palco, irmão, não têm noção do que a gente passa no bastidor, né? E o bastidor, ele fala muito mais sobre nós do que o palco. O palco é um pedaço de nós ali que deu certo. Não que o bastidor não dê certo, mas o bastidor é luta. Nossa vida é 99% luta, 1% glória. E assim, e a vida da família típica é isso, cara. Infelizmente é 99% luta. E graças a Deus, né, vocês estão conseguindo chegar nos objetivos, né? O Benjamin está desenvolvendo, está conquistando coisas. Graças a Deus, vocês são uma família estruturada intelectualmente, tem formação. Pô, é um casal que tá junto, um pai que ficou, isso é importante dizer. Sim. E quando a gente pensa numa família desestruturada, que o pai meteu o pé, a mãe é pobre, vive com loas, a gente acha que é muito, um salário mínimo. Cara, é uma coisa de louco, porque assim, a gente olha, pra você não é fácil, pra sua esposa não é fácil, tendo toda uma estrutura. E pra quem tá sozinho, né? Mas muito legal, cara. O que você falou me lembrou até um pouco o Marcos Mion, quando você fala que o Benjamin te ensinou, que interpretaram mal o Marcos Mion, quando ele falou que o filho dele ensina muito ele e tudo mais. E tem alguma coisa, cara, que você gostaria de dizer pra pai agora? A gente falou pra professor, assim. Você falou que sua esposa passou o luto. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas tem muitos pais que nesse exato momento
estão passando a negação / aceitação e ou o luto que vocês viveram. O que você teria a dizer assim para esse pai, para essa mãe? Você pode até olhar na câmera ali para dizer o que você tem a dizer para essas pessoas ou não terem medo ou procurarem, sabe, o quanto aceitar foi bom para vocês e o melhor para o Benjamin. Sim. Então, o que eu costumo falar com todo mundo que recebeu o diagnóstico, me manda mensagem, é que o tempo de luto, ele é necessário, mas ele tem que ser curto. A gente não tem tempo para ter luto. A gente tem que viver um luto curto. O luto tem que ser rápido, porque quanto antes a gente aceitar o diagnóstico, antes a gente vai procurar conhecimento, antes a gente vai se jogar para a criança. Que a gente tem que se jogar no cérebro da criança. Se a gente não se jogar, a gente não vai conseguir tirar o melhor dela. Porque 100% é muito pouco. 100% é muito pouco. Não vou chorar. 100% é muito pouco. Eles precisam de muito mais de 100%. Eu sei que é difícil, eu também trabalho pra cacete. Por isso que talvez eu esteja tão assim emotivo, porque às vezes a gente fica sobrecarregado, né? Então, todo mundo trabalha muito, só que uma criança que tem autismo, ela precisa de mais do que 100% de todo mundo que está envolvido com ela. Porque cara, desculpa. Fica à vontade, mano. Desculpa mesmo. O diagnóstico é muito doloroso. É muito doloroso. É muito doloroso. Mas a criança, ela não pediu pra nascer. A criança não pediu pra nascer. Então, uma vez que a gente tem um filho, a gente tem que dar o máximo pra eles. E uma criança autista, ela precisa de muito mais. De muito mais. Então, o luto tem que ser menor possível, né? Menor tempo possível. E a dedicação tem que ser mais do que 100%. E vai dar certo. A partir do momento que a gente aceita o diagnóstico, entende o que está acontecendo, participa, tem que participar, tem que ir na terapia, tem que entender. Quando a gente entende o nosso papel em casa, porque o nosso papel em casa, ele é apenas pegar tudo que acontece na terapia e trazer pro dia a dia. É o que eu mostro em casa, de ajudar ele a escovar o dente, ajudar ele a comer. Não é ajudar a comer, né? É ensinar ele como ele vai comer sozinho. É eu pegar na mão dele. Então, a terapia, ela ensina o princípio básico de como é pegar na colher, de como é pegar na escova, como é pegar no short. E a gente em casa, tudo que a gente já faz ou já faria para um filho típico, com um filho atípico, a única diferença é que vai dar mais trabalho e que a gente vai ter que ensinar, ao invés de 2, 3, 4 vezes, a gente vai ter que ensinar 1 milhão de vezes, se for preciso. Talvez uma criança ali vai desenvolver um pouco mais rápido. Mas eu já sentei para almoçar e jantar com o Benjamin mais de 1 milhão de vezes. E hoje ele já pega na colher sozinho e come. Eu já fui com o Benjamin no guarda-roupa. Filho, camisa, cueca, short, camisa. Tá, vamos lá. Pega você com a sua mão. Ele não sabia nada. Ele ficava ali assim, ó. Hoje em dia ele já abre a gaveta, já pega a cueca, coloca o short, coloca a camisa, meio que estabanado, mas coloca. Então, o nosso papel nada mais é do que fazer o normal dentro de casa. Que é criar uma criança, educar uma criança, só que de forma diferente. Diferente. Atípica. E intencional, né? Tem que ser intenso. E com intenção clara também, sim, né? Sim. Você tem que ter intensidade, repetir. Isso. Entender que você vai ter que repetir. Pô, mas não tá indo. O que você falou, cara, vou ter que fazer 1 milhão de vezes. Isso.
E fazer com consciência também, cara, eu preciso fazer isso. O autista, ele precisa de uma intenção clara, isso aí que você falou, frases curtas, né? Frases curtas e todo dia. É o que eu posto lá também. Meu todo dia. É o meu todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Massificar, né? Massificar. Massificando. Às vezes você fala assim, caralho, não tá desenvolvendo. Imagina se você fizer um dia, no outro não. Exato. Fizer um dia, no outro não. Então, você tem que colocar isso na sua rotina. A partir de hoje, você não vai mais só escovar o seu dente. Você vai escovar o seu dente, você vai pegar na mão do teu filho e vai ensinar ele como que escova o dente. Você não vai só almoçar e jantar. Você vai almoçar e jantar e você vai pegar na mão do teu filho e você vai ensinar ele como que pega na colher e come 1 trilhão de vezes. Até ele automatizar. Até ele... E quanto mais novo a gente faz isso, quanto mais a gente trabalha no começo, a probabilidade é de trabalhar menos no futuro. Boa. Muito bom. Porque, primeiro, o cérebro da criança, você sabe muito mais do que eu, quando está em formação ali 1, 2, 3, 4, 5 anos, o tico e teco ali, eles estão se encontrando. Então, quanto mais a gente trabalhar nessa fase, quando o tico e teco se encontrar, eu uso muito esse tico e teco aí. Quando eles se encontrarem ali, quanto mais coisas eles aprenderem pequeno, lá na frente, a gente vai precisar trabalhar menos. Porque se deixar para trabalhar depois de velho, é mais difícil. Isso aí é com qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano, depois de velho, é mais difícil para aprender. É só você tentar ensinar inglês, uma língua nova, para alguém que tem 40 anos. Exatamente. Aí você pega uma criança de 5 e começa a ensinar inglês. Com 6 ele tá fluente. Exatamente. Com 6 ele tá fluente. Cara, obrigado pela sua participação. Desculpa. Nada, cara, assim, eu acho que é importante a gente levar... Eu sei que tudo que a gente faz na internet é verdadeiro. Mas quando eu falo, eu não tô encontrando palavra melhor pra dizer do que levar a verdade nua e crua, sabe? Porque geralmente a gente não consegue levar muito na internet a verdade nua e crua. Por isso eu gosto de podcast. Que a gente senta, bate um papo, as coisas vão fluindo. Por isso também que eu não gosto de ficar preparando pergunta. E a gente consegue extrair algumas coisas que talvez se a gente fosse parar e gravar um vídeo, a gente não ia conseguir fazer. Sim. Talvez se fosse, vamos gravar um vídeo aqui contando sua história. Cara, não vai sair. Porque numa conversa a gente consegue acessar de um jeito diferente. Então, realmente, eu falei, quando eu te mandei mensagem, você, acabei de chegar aqui. Falei, é um sinal que vai ser muito bom podcast. E tá sendo, cara. Obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que esse conteúdo que a gente tá construindo aqui, ele é um conteúdo que ele vai tocar as pessoas, né? No sentido de fazer com que as pessoas reflitam, com que os professores reflitam, com que os profissionais reflitam. Eu sempre falo que o dia em que os terapeutas e os professores sentarem na cadeira do pai e da mãe uma vez na vida, ou tentarem imaginar se eu estivesse do outro lado, se eu fosse o pai, se eu fosse a mãe de autista, o que eu gostaria de fazer? O que esse meu cliente está sentindo agora? A gente conseguiria ter muito mais profissionais de excelência aí. Né? E é importante a gente, enquanto especialista, ouvir os pais, entender a vida. E para os pais, então, cara, é muito importante. Né? Muito importante. Infelizmente, a gente está num país que a maioria é pobre, a maioria não tem acesso como a gente tem. E isso aqui, cara, está sendo a salvação de muita família. Com certeza. Né? O conteúdo que você faz, o conteúdo que a gente gera... Às vezes a gente não tem noção da dimensão que tem. Eu não imaginava. Mas você, com certeza, você abre lá o seu direct, você vai ver uma mensagem, assim, de emocionar. E deve estar acontecendo com você de uma mãe te parar na rua, te dar um abraço e falar assim, caralho, eu não imaginava isso. Então, assim, é muito importante, cara, o que a gente faz. Às vezes a gente esquece. Como você disse, a gente trabalha pra cacete, a gente tem que botar comida dentro de casa. Empreender não é fácil. Só quem empreende sabe. É 1, 2, 3, 4 leões por dia.
Mas eu tenho certeza que esse vai ser mais um conteúdo desse, cara. Obrigado por ter aceitado. E eu quero saber se você quer deixar mais uma mensagem de encerramento, de uma saudação, qualquer coisa. Eu quero deixar só mais uma mensagem que eu já falei sobre isso, que o autismo, quando a gente tem um filho autista, o autismo, ele apenas... todo filho, ou quase todo, ele é um sonho. Todo mundo sonha com filho, né? Todo mundo sonha em como vai ser. Meu filho vai nascer, vai crescer. O meu caso, eu vou jogar bola com ele, eu vou levar ele no estádio, eu vou comprar uma chuteira, eu vou fazer tudo que... Eu queria fazer tudo que meu pai fez comigo, né? O meu sonho continuou. Eu tive um filho, menino, só que é apenas mudar a rota do sonho. É apenas mudar a rota do sonho. O meu sonho continuou. O Benjamin, ele é um sonho, mas eu só precisei mudar a rota. Ao invés de comprar chuteira, eu compro remédio. Compro Risperidona. Ao invés de levar ele pro futebol, eu levo ele na terapia. Eu não fugi da responsabilidade porque meu filho é autista. E nem do sonho, né? E nem do sonho. Ele é o filho menino que eu queria ter. Ele continua sendo. Mas ao invés de levar ele pro futebol, que eu como homem queria levar, eu vou levar pra terapia. A terapia vai te ajudar um dia a levar ele pro futebol, né? É minha responsabilidade. Eu tinha o sonho de levar ele pro estádio. Ele tem 6 anos. Eu queria ter levado ele igual eu levei a Alice, com 2 anos. Só que eu mudei a rota do sonho. Eu tive que fazer milhares de terapias, eu tive que preparar a cabeça dele, eu tive que fazer uma pré-visibilidade, eu tive que dar uma volta ao mundo, mas realizei meu sonho. Eu levei ele no estádio. Meu pai me botava na carcunda e me levava. Eu falei, eu vou levar também. Então, assim, o autismo, ele não é uma sentença de morte. Ele não vai matar seu sonho. Ele só vai fazer com que você mude a rota dele. Foda isso, cara. Muito bom. Só isso. Porra, muito bom, mano.